Olá, boa noite. Hoje no TVU Notícias vamos falar do vírus H1N1. Por enquanto, aqui em Uberlândia, as vacinas estão disponíveis na rede particular, mas até o fim do mês já tem vacina na rede pública da cidade. Tem também informações sobre a segunda fase do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, que acontece nos dias 23 e 24 de abril. E no estúdio, informações sobre o pagamento do IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. E esse ano, o número de motoristas inadimplentes é bem maior do que no ano passado. É agora no TVU Notícias. Devido aos vários casos de influenza H1N1 no Brasil, muitas pessoas já procuram pela vacina para se proteger. Em Uberlândia, as doses estão disponíveis apenas na rede particular. A campanha de vacinação na rede pública está marcada para o dia 30 deste mês. Todos os anos, Marcos leva o filho Thales para vacinar contra a gripe. Com o aumento dos casos de H1N1 no país, ele não perdeu tempo. A gente sempre tem esse cuidado, todos os anos, de estar vacinando toda a família, para não acontecer nenhum tipo de problema. Com apenas 9 anos de idade, Thales já sabe a importância da vacina que combate a influenza. Porque senão vai ficar doente, tal. E não doeu? Não. Até o momento foram confirmados no país 70 casos de mortes por influenza. Em Uberlândia, há suspeita de 2 mortes por causa da doença, uma no dia 15 de março e outra no dia 20. O médico Alessandro explica que não é comum nesse período do ano ter tantos casos de gripe. Esse ano os casos de gripe começaram a acontecer já agora no final de março, abril, e normalmente a gente espera que isso ocorra em meados de junho, julho, quando ocorre quedas de temperatura mais acentuadas, né? O especialista ainda explica que a única forma de proteção ativa é através da vacinação. É a única forma que a gente tem de se proteger da doença. Existem 2 vacinas atualmente, a trivalente, que contém o vírus H1N1, e mais 2 vírus, que é o H3N2, e um vírus do tipo B. A quadrivalente, ela tem um vírus a mais do tipo B, também tem H1N1. As 2 protegem para a gripe suína, mas a quadrivalente é mais completa por ter um vírus B a mais. Os cuidados respiratórios, né, evitar tossir, sempre proteger, lavar bem as mãos, usar álcool gel, evitar aglomerações, esses cuidados que já são bem difundidos e conhecidos pela população. As vacinas dos tipos trivalente e quadrivalente já estão disponíveis na rede particular e a campanha de vacinação na rede pública começa a partir do dia 30 de abril, às 8 da manhã. A vacina será colocada em todas as salas de vacina, nas unidades básicas de saúde e também nas UAIs. Poderá procurar nesse dia 30, que é um sábado, das 8 às 17, quem tiver o interesse em tomar a vacina. Esse público abrange os idosos com mais de 60 anos, crianças entre 6 meses a menores de 5 anos, os profissionais de saúde e aquelas pessoas que têm algum outro tipo de doença, que é o que a gente chama de cofator. Pode ser diabético, obeso, problemas pulmonares e os cardíacos também se enquadram para receber a vacina. E vamos à previsão do tempo para amanhã. O calor deve continuar aqui em Uberlândia. A temperatura máxima pode chegar aos 31 graus e a mínima é de 20. Tempo ensolarado e sem chuva. Veja agora a previsão para outros municípios. Em Romaria, a temperatura deve variar entre 20 e 29 graus nesta quinta-feira. Previsão de sol na maior parte do dia. Mínima de 20 e máxima de 31 graus em Paracatu. A quinta-feira vai ser de tempo ensolarado e provavelmente sem chuva. Dia de sol entre poucas nuvens em Patrocínio. A mínima prevista é de 16 e a máxima deve ficar em torno de 30 graus. Máxima de 30 graus e mínima de 16 também em Patos de Minas. Tempo parcialmente encoberto, mas sem chuva. Agora você vai acompanhar algumas das exposições que movimentam a cidade de Uberlândia. Veja na reportagem de Erivelton Rodrigues. No Museu Universitário de Arte da UFO, MUNA, gravuras, fotografias e diversos elementos tomam conta do espaço. Atualmente, 4 mostras estão em exposição. No primeiro andar, a exposição Extensões de Danilo Garcia, uma instalação com objetos, um trabalho de arte contemporânea que trabalha com a ideia de tensão, fragilidade. Na passagem para o mezanino, a gente tem uma exposição de
duração um pouco mais longa, são obras da coleção do MUNA, a coleção Bertilian, que está exposta pela primeira vez no museu. São obras que o museu adquiriu pouco tempo atrás, doação para o nosso acervo. No mezanino, um artista de São Paulo, Cássio Leitão, com uma série de pinturas de narrativas figurativas, abstratas, entre o figurativo e o abstrato, uma sequência visual muito sedutora, né, que pode ser vista de diversas maneiras, conta histórias por meio da imagem. E por fim, na sala de pesquisas visuais, o trabalho do João Paulo Machado, Quase Retratos, uma série de retratos ou autorretratos, a gente poderia definir elas de maneiras diferentes, e um vídeo de metamorfose desses autorretratos e projeções do artista, que ele faz a partir da imagem dele e de imagens de outras pessoas. O MUNA fica aberto para visitações de segunda a sábado. De segunda a quinta-feira ele abre das 8h30 às 18h30. Na sexta-feira fica aberto até 21h30 e no sábado das 10 da manhã até 5 horas da tarde. Uma exposição de arte que também recebe os visitantes atualmente na cidade é a obra Primata. A exposição é fruto do trabalho do artista plástico Jorge Tomás. Ao todo, são 27 telas com pinturas feitas em madeira ou lona. É uma coisa assim visual, é uma coisa que eu estou retomando, uma coisa de, talvez até da infância, de uma espontaneidade no traço e de ficar à vontade e ser um trabalho feliz, um trabalho que mostra desenvoltura, né? A exposição Obra Primata está aqui no Mercado Municipal há cerca de 3 meses. Ela recebeu este nome porque conta com alguns traços primitivos em sua execução. Para os admiradores deste tipo de trabalho, fica o convite. Todo mundo convidado e, se possível, adquiram alguns trabalhos do artista. A lista dos candidatos que passaram para a segunda fase do vestibular da UFO será divulgada no dia 15 de abril. E a segunda fase do processo seletivo para os cursos de graduação da universidade vai ser realizada nos dias 23 e 24 de abril. E quem traz mais informações para a gente é a repórter Gislene Rodrigues. Olá, Daniela. A segunda fase acontece aqui em Uberlândia e também em outras cidades, Patos de Minas, Ituiutaba e Monte Carmelo. E para ter mais informações, eu converso com o Orozimbo de Almeida Rego, que é diretor de processos seletivos da UFO. Orozimbo, primeiro, avalia para a gente como é que foi a primeira etapa. Bom, a primeira fase correu dentro da normalidade geral do processo seletivo que a gente já faz há muitos anos. O número de faltosos foi dentro da normalidade, em torno de 11%. Estamos numa fase de fazer a correção da primeira fase para selecionar os candidatos para a segunda fase. No caso, o prazo é 15 de abril para saber quem foi classificado para a segunda fase? Atualmente está entrando o recurso contra os gabaritos. No dia 15 de abril sai o resultado dos classificados para a segunda fase, a partir das 17 horas. E quais são os dias da segunda fase? 23 e 24. E na segunda, 24 de abril agora, a segunda fase demora um pouco mais, o início da prova 1h30 e vai até às 6h30 da tarde. Ok, para quem vai fazer essa prova, Orozimbo, deixa também aqueles conselhos importantes, né? Por exemplo, chegar antes do horário e o que mais seria necessário fazer? Você tem que sempre, aconteceu na primeira fase, muitas vezes o candidato chega aqui no Santa Mônica, a prova dele é no Moarama, por exemplo. Então a gente sempre pede o candidato, leia o edital e no dia 17 também sai a ficha do candidato, com o local onde ele vai fazer a prova. Não esquecer de trazer a documentação e às vezes na segunda fase ele está fazendo uma prova num local diferente e chegar dentro do prazo estabelecido no edital, a partir da 15 para 1 já está aqui para começar a fazer a segunda fase. Orozimbo, muito obrigada pelas informações. Então é isso, boa sorte para o pessoal que vai para a segunda fase de provas. É com você, Daniela. O resultado final do vestibular vai ser divulgado no dia 20 de junho. E o TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. Volta, te imploro, não me deixe aqui ligada, sozinha com a casa iluminada, desperdiçando assim a minha luz. Meu amor, me desliga, por favor, não posso suportar tamanha dor.
Se liga, use a energia de forma consciente. O planeta agradece. Volta. Zika zero. O mosquito não é mais forte que o país inteiro. Tudo que acumula água é foco de mosquito. Então se liga na dica. Mantenha os tonéis e barris de água sempre tampados. Espalhe essa informação para sua família, colegas e para a comunidade do seu bairro. Contamos com a sua ajuda no combate ao Aedes aegypti e a todas as suas terríveis consequências. Zika zero. Denuncie os focos do mosquito no 136. Realização: Governo Federal, Ministério da Educação e Universidade Federal de Uberlândia. Apoio Cultural, Rádio e TV Universitária. Ela tem os olhos da mãe. Ela tem o gênio do pai. Ela tem uma risada gostosa. Ela tem equilíbrio, mas nem tanto. Ela tem paixão por suco de uva. Ela tem a vida toda pela frente. Ou melhor, tinha. Todos os dias no Brasil, mais de 5 crianças morrem no trânsito. Dirija com consciência ou leve uma dor para o resto da vida. Parada, um pacto pela vida. Quem passar pela biblioteca do campus Santa Mônica da UFO vai conferir algumas novidades. O local passou por reformulação para atender melhor a comunidade acadêmica. Confira na reportagem. A primeira novidade pode ser vista perto da entrada. É a divisão de referência. Lá os estudantes podem tirar dúvidas. Ele agora tem um posto de trabalho bem na entrada. E alguns serviços da circulação são também agora oferecidos na entrada, como emissão de GRU, imprimir a guia de recolhimento, quando o aluno sabe que tem uma multa. Outra mudança no interior da biblioteca do campus Santa Mônica da UFO é a junção do setor de multimeios com o setor de circulação, agora conhecido como Divisão de Circulação e Multimeios. No local são realizados empréstimos, devoluções, negociação de multa e outros serviços. E ainda os estudantes podem ter acesso a DVDs, coleções especiais como a do Dr. Jaci de Assis, partituras e muito mais. Houve agora uma junção. O setor de multimeios, aquele que cuida da guarda e da divulgação do material especial que fica no primeiro piso, é o setor de circulação. A divisão de circulação, ela se uniu à divisão de multimeios e passou agora a ser um único serviço, uma vez que eles têm um serviço afim, que é o empréstimo, a devolução, a negociação de multas. Eduardo cursa Engenharia Mecânica. Ele frequenta a biblioteca 3 vezes por semana para estudar e conta que vai levar um tempo para acostumar com as novidades. Estou acostumando ainda com a nova dinâmica da biblioteca, mas eu acho que está bom. E quem passar pela biblioteca do campus Santa Mônica da UFO também vai poder conferir outra novidade em breve. Ao invés da sala de treinamento e das cabines de estudo em grupo, aqui serão colocadas estantes deslizantes com os periódicos. Esse é um impacto grande nesse espaço novo que nós queremos colocar para os usuários da biblioteca. Ele vai ficar no primeiro andar, no andar térreo da biblioteca. É um espaço de mais ou menos 200 metros quadrados que essas estantes vão ocupar, e com isso nós estaremos levando todo esse outro espaço de estudo em grupo para o outro piso, que será colocado num lugar mais confortável, mais agradável, arejado para o usuário. O autoempréstimo agora é realizado no primeiro andar e o scanner planetário, que ajuda a fazer cópias das páginas de interesse dos alunos, passou para o segundo andar. A reformulação do espaço físico faz parte de um projeto que tem o objetivo de melhorar a estrutura e condições de atendimento na biblioteca. Nós precisávamos de tentar otimizar melhor os espaços que temos hoje nesse prédio. É um prédio já antigo, de mais de 20 anos, em que nós não podemos mais construir outros espaços anexos. Portanto, precisávamos de melhorar esses que temos aqui dentro, esses espaços novos.
Em Uberlândia, cerca de 178 mil veículos ainda não têm quitado o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 2016. A inadimplência aumentou em relação ao ano passado. E quem vai esclarecer algumas dúvidas nossas é o chefe da administração fazendária, Pedro Antônio Alves, que está aqui comigo novamente no estúdio. Boa noite, Pedro. Boa noite. Obrigada, viu, por esclarecer as nossas dúvidas aqui no TV Notícias. Nós que agradecemos ter essa oportunidade de esclarecer a população. Bom, e esses dados serão atualizados aí no fim de semana, você disse pra gente, né, em relação à inadimplência, arrecadação, não é isso? Sim, até o final então dessa semana nós teremos já números definitivos com relação ao pagamento do IPVA no período de janeiro a março, quando encerrou o prazo para pagamento do IPVA de forma parcelada. Agora é bom a gente reforçar as implicações de não se pagar o IPVA, né, Pedro? Sim, considerando até esse aumento na inadimplência verificado em relação ao IPVA 2015, é que a Receita Estadual estará intensificando essas ações de cobrança. Inclusive com o envio do débito desses devedores para inscrição de dívida ativa, quando, nesse caso, ocorre o protesto cartorial, tendo o contribuinte ainda, tendo o seu nome inserido tanto no SPC quanto no Serasa. Além de ele arcar com despesas cartoriais, ele arcará com multas e juros decorrentes do atraso no pagamento do IPVA, que, no caso do IPVA, como já está vencido há mais de 30 dias, a multa já é de 20% do valor do IPVA, acrescida ainda de juros calculados pela taxa Selic. Então, as implicâncias para o contribuinte são inúmeras, motivo pelo qual ele deve procurar regularizar de forma mais rápida possível. E tem novidades esse ano, né, em relação à entrega dos documentos, né, Pedro? Sim, então, esse ano o Detran ele vai agilizar a remessa dos certificados de licenciamento aos contribuintes, que ocorre por meio dos Correios. Então, até o final do mês de maio, será enviado o licenciamento dos veículos com finais de placa 1 a 5. Até o final do mês de junho, o licenciamento dos veículos com finais de placa 6 a 0. Então, com isso, todos os contribuintes, já a partir do dia 1º de julho, já devem importar obrigatoriamente o CRLV, que é de porte obrigatório. Agora é importante a gente falar das dúvidas mais comuns em relação, né, ao pagamento do IPVA. Por exemplo, o veículo roubado ou furtado. É bom a gente destacar os procedimentos, né? O que a pessoa tem que fazer, né, Pedro? Sim, muitos contribuintes desconhecem que eles têm direito à restituição do IPVA pago, né, quando esse veículo é roubado ou furtado, né? Então, ele pode, caso ele tenha dúvidas, ele pode acessar o site da Receita Estadual, que é o fazenda.mg.gov.br, onde ele terá todas as informações. Mas já adiantamos que o primeiro procedimento que o contribuinte deve adotar quando tem o seu veículo roubado ou furtado é providenciar o boletim de ocorrência junto à Polícia Civil. Primeiro passo é esse? Sim, então providenciar a ocorrência, certificando-se de que essa informação foi alimentada no registro do Detran, que é responsável pelo gerenciamento dessas informações. E em seguida, ele pode acessar então o site da Receita Estadual, como já mencionamos, na aba Cidadãos, e em seguida IPVA e posteriormente Restituição. E preencher o formulário que está disponível de forma online, e preenche com todas as informações do veículo, da ocorrência inclusive, e virtualmente esse pedido é enviado para a Secretaria de Fazenda. Ele tem a opção ainda de anexar documentos pessoais, como RG e CPF, e o CRLV do veículo. Então, esse pedido de restituição, chegando junto à Receita Estadual, nós faremos a análise. E, estando devidamente preenchido, num prazo médio de 6 dias úteis, a Receita Estadual irá calcular esse IPVA que o contribuinte tem direito à restituição, creditando esse valor na conta corrente informada pelo contribuinte ou disponibilizando uma ordem de pagamento a favor do proprietário do veículo. Agora, essa restituição é do ano que está em exercício? Sim, então, olha só, ele tem um prazo de 5 anos para solicitar a restituição de veículos eventualmente roubados, quer seja nesse exercício ou exercícios anteriores. Até 5 anos, sim, então, até 5 anos. Então, se ele teve veículo roubado lá em 2012 e pagou IPVA 2012 e por desconhecimento não pediu essa restituição, ele ainda pode pedir, porque o prazo é de 5 anos contados na data do roubo ou furto. Mas é bom ficar claro para o contribuinte que de repente teve o seu veículo roubado nesse exercício 2016, que o melhor momento para ele pedir a restituição desse valor é quando ocorrer a recuperação do veículo
E se essa recuperação não ocorrer dentro desse exercício, no primeiro dia útil de 2017, porque aí a Receita Estadual terá condições de calcular efetivamente o número de dias em que ele ficou sem o veículo. Exemplificando, se ele tem o veículo roubado lá no final do mês de maio e a recuperação ocorra no final do mês de junho, então já no dia 1º do 7 ele já pode pedir a restituição, porque nós já temos condições de fazer esse cálculo. Mas caso esse veículo não seja recuperado até o final do ano, ele deve aguardar então o primeiro dia útil do exercício 2017 e pedir essa restituição. Tá certo. Muito obrigada, viu, por tirar algumas das nossas dúvidas aqui no TV Notícias, Pedro. Nós, mais uma vez, agradecemos a oportunidade e estaremos sempre à disposição de vocês. Tá certo. Obrigada. E o TV Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já. Não saia daí. Propor e ajustar modelos estatísticos visando a tomada de decisão e a definição de estratégia a serem seguidas. Estas, entre outras, são as tarefas do profissional de estatística. Com o mercado em expansão, o estatístico pode desempenhar funções em indústrias, empresas de tecnologia, hospitais e no mercado financeiro. Venha para a UFO, venha para a estatística. Já estão abertas até o próximo dia 12 as inscrições para o 3º curso de docência universitária, promovido pela Divisão de Formação Docente da Diretoria de Ensino da Pró-Reitoria da UFO. E a Giovana Mello, da DIREM, que é a Diretoria de Ensino, está aqui comigo no estúdio para explicar melhor para a gente os módulos do curso, né, Giovana? Boa noite. Boa noite. Obrigada novamente, viu, pela presença aqui no TV Notícias. Nós que agradecemos. Interessante os módulos, né? Saúde vocal do professor, saúde do professor. É cada vez mais fundamental a gente discutir aí uma universidade saudável, Giovana? Sim, o curso ele tem esse objetivo de apresentar temáticas, né, que são pensadas e planejadas a partir das necessidades formativas dos nossos professores. Esses levantamentos nós fazemos por meio de pesquisas que realizamos, e a questão da saúde tem chamado muita atenção, né, a necessidade de pensarmos numa docência com qualidade de vida. E por isso, não é, um dos módulos da saúde vocal, porque a voz é o principal instrumento de trabalho do professor. Então nós teremos, né, uma fonoaudióloga que irá apresentar exercícios, né, para os professores, a questão da alimentação, a utilização correta da voz, tendo em vista, né, preservá-la da melhor forma possível. Pois é, como vocês chegaram nesse módulo? Qual foi o diagnóstico que vocês fizeram dentro da Universidade Federal de Uberlândia que resultou na articulação, né, desses temas, por exemplo, a saúde do professor e a saúde vocal do professor? Sim, com relação à saúde do professor, eu orientei um TCC e essa estudante fez um levantamento, né, a respeito dos índices de afastamentos e os motivos desses afastamentos dos docentes. E grande parte, né, tem sido em função de adoecimento emocional, né, e também, assim como problemas
osteomusculares, que tem a ver com as questões emocionais também, além, não é, dos problemas comuns que ocorrem com a voz pela má utilização. É estafa mesmo por conta do trabalho, esse foi o diagnóstico. Exatamente. Outros temas importantes, né, vocês vão falar da relação professor e aluno também, né, Giovana? Sim, esse é um tema também muito importante, porque os estudantes que chegam hoje vêm com necessidades muito diferentes de estudantes, por exemplo, de 5 anos atrás, né, um perfil muito que exige, né, do professor adaptação mesmo, né? E capacitação. Exatamente, criar formas, né, de fazer com que esse aluno se interesse, né, que ele atribua significado a esse processo, né, de aprendizagem. Falando ainda desse tema, o diagnóstico que vocês fizeram, no caso, seria as tecnologias mesmo, a dificuldade de manter o aluno em sala de aula, poderíamos dizer isso? Os estudantes trazem muitas lacunas formativas, né, da educação básica, especialmente do ensino médio. Então, e essas dificuldades vêm à tona, né, emergem muito fortemente, especialmente nos primeiros períodos, né, do ingresso na educação superior. A questão também da motivação do estudante, eles estão cada vez mais desinteressados, né, com muita preguiça intelectual. Então, é preciso pensar nesse cenário, que contexto é esse, não é? Que docência é essa que possa alcançar as necessidades desses estudantes que têm chegado, trazendo cada vez mais desafios para nós professores. Aí que entra a importância do curso, né, de docência universitária, né, Giovana? Sim, ele tem esse objetivo de criar esse espaço para reflexão, discussão teórica, né? Tem um material que todos os professores que irão ministrar os módulos prepararam previamente para que os docentes tenham acesso. Então, será uma discussão bastante qualificada, aliando o referencial teórico da área com as experiências dos nossos professores. Então, vamos lá. Para finalizar, tem outros temas também, né, que quem for fazer o curso, né, vai ter oportunidade de conferir. Mas, para finalizar, tem que fazer a inscrição, até quando, como? Sim, as inscrições poderão ser feitas até o dia 12 de abril, por meio, né, do e-mail da Divisão de Formação Docente, que é o dif@prograde.uf.br, assim como também pelo telefone 3239-4632. Nós teremos 40 vagas, né? Restam poucas vagas, então quem tiver interesse deve se apressar, né, para poder garantir a sua inscrição. E lembrando que o curso, o primeiro módulo já é dia 14 de abril, né? Sim, dia 14 de abril será trabalhado aí a questão da docência universitária e aspectos referentes à formação do professor. Tá certo, obrigada, viu, novamente, Giovana, pela sua entrevista aqui no TVO Notícias. Muito obrigada. Mudanças no Código de Processo Civil com destaque para a pensão alimentícia. Esse é o tema da edição do programa UFO no Plural, que vai ao ar hoje. O jornalista Erivelton Rodrigues conversa com o advogado e professor da Universidade Federal de Uberlândia, Cristiano Gomes de Brito. É daqui a pouquinho, às 10 da noite. E o TVO Notícias de hoje termina aqui. Amanhã estou de volta com mais informações. Uma boa noite para você.